São do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. Esta é uma missão que Ele vos dá ao colocar em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver, a vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhe mostra que ele deve cavar? E que diríeis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir o seu mestre? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele ergue contra seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá assim direito ao salário prometido, ou merece ao contrário ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para eles próprios. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas outras capacidades, e, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que lhe deu. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Se há, uma ideia terrível, é o nada. Saber que após poucos anos, porque o que é 50, 60, 100 anos, que as pessoas que nos são queridas se desfazem em cinzas para nunca mais revermos. Se há uma ideia, um conceito pernicioso, filosoficamente falando, é o materialismo, que nos diz que temos apenas uma existência. Pensemos o seguinte: se uma pessoa jovem, 18, 20 anos, soubesse através da medicina que está com uma doença incurável, e que ela somente teria talvez poucos dias ou no máximo 2 anos, seria impossível prever. Diante da visão do nada, por que se manter moralmente, coesa, firme na sua posição filosófica ou religiosa? Naturalmente, o jovem pensaria: bem, vou fazer tudo o que desejo, não importa qual é a questão moral em si. Isso seria dentro de uma visão materialista de ser. Mas um jovem espírita que sabe que está numa provação, que a vida continua, que todos os obstáculos, todos os prazeres, tudo que se apresenta na existência atual é, sim, uma forma de se desenvolver moralmente o espírito. Procuraria ao contrário, ter mais e mais disciplina para estar preparado para o momento decisivo em que os laços fluídicos que ligam a esse corpo físico se desprendem, para chegar de forma positiva do outro lado, para dizer para si mesmo, porque não há ninguém que vai nos cobrar, não há ninguém com
em posição elevada que irá nos cobrar, de fato, somente a nossa própria consciência poder chegar do outro lado e dizer, eu triunfei. A morte é só uma passagem, porém depende do conceito que nós temos na vida presente. No início do século XX, lá por volta da década de 20, né, um pastor inglês chamado Walter Wynne, ele terminou de ler uma obra de Sir Oliver Longbeck, que foi um grande cientista e que estudou muito a mediunidade na época. E publicou um livro chamado Raymond, que era o nome do seu filho, que havia desencarnado precocemente, em que ele conseguiu, através de médiuns, ter a comunicação e a comprovação da existência pós-morte. E o reverendo se intrigou com aquele livro. Também ele, o seu filho havia desencarnado recentemente na Primeira Grande Guerra. E ele começou a pesquisar, não propriamente para procurar a comunicação com seu filho, mas sim, diante das pesquisas que fez, lhe chamou a atenção a possibilidade da comunicação com o mundo espiritual. Claro, dentro dos conceitos dele, sendo pastor protestante, dentro dos seus conceitos, ele procurou estudar e ver qual é a realidade. Porque ele achou, né, onde tem fumaça, tem fogo. Não é possível tanta gente falando disso e ser tudo mentira, ou que seria, eu preciso comprovar por mim mesmo. E ele procurou um médium inglês na época, cujo nome dele era Fango, que tinha uma mediunidade ostensiva, uma mediunidade muito visível, de vários tipos. Porque a mediunidade é uma palavra, gente, que designa várias capacidades extrasensoriais. Nós temos a mediunidade de psicografia, que é aquela que escreve. A de psicofonia, que é aquele que a gente diz que o médium incorporou, né? Mas nenhum espírito entra dentro do corpo do médium. São comunicações telepáticas, mentais. E várias outras, como a materialização e tantas outras. E esse Vango, esse médium inglês, era muito já conhecido, ou comentado, devido às várias comunicações de psicofonia, de incorporação que ele tinha. E ao pesquisar, ao ter contato com esse médium, ele teve várias comprovações, né? E nós aqui estamos acostumados, dentro da comunicação mediúnica, né? Porque felizmente, né, nós tivemos aqui o maior médium, né, que já tivemos notícia, né, na história presente, moderna, contemporânea, que foi Chico Xavier, que tinha uma capacidade, uma clareza de comunicação mediúnica muito forte, né? Tanto que o seu correio de luz, que durou muitos anos, né, que eram as comunicações públicas, as psicografias públicas de familiares, né, de entes queridos que haviam partido, que geralmente mães, né, procuravam ele para ter consolações, cartas desses filhos ou filhas, né? Recentemente teve um filme, né, As Mães de Chico, né, falando de 3 casos de milhares, né, que foram catalogados e comprovados através dos parentes. E esse Vango, a gente está acostumado com essa nitidez de comunicação mediúnica. Mas nem sempre é assim, né? O Vango, por exemplo, havia a incorporação de um que ele chamava de um espírito, de um guia, que narrava o que o espírito, os outros espíritos queriam comunicar. Não havia comunicação direta. E mesmo assim, vejam só, para a nossa análise, esse guia espiritual, e muitas vezes ele não conseguia entender claramente o que o espírito queria comunicar, porque a comunicação era feita através de visões, ou seja, de mental. O espírito tentava comunicar. Havia, às vezes, dificuldades de uma comunicação mais clara. E numa dessas comunicações, por fim, o pastor Walter Wynne teve a notícia do seu filho que se apresentou. E é muito interessante no livro, que originalmente chama-se, o livro dele, Roberto Vive, que era o nome do filho dele, né? Aqui foi traduzido no Brasil por A Morte Não Existe.
E ele começou a perguntar, porque ele era cético, esse pastor. Terrível, né, para um médium. E começou a perguntar, como é que ele está vestido? Como é que ele pode me provar? Né? Olha, eu estou vendo, o espírito guia falava, um relógio. Sim. Por dentro o pastor já estava exaltado, mas ele se mantinha sempre muito ponderado para não demonstrar, porque ele pensava, vai que é um trapaceiro, está querendo me enganar, né? Relógio, Mas eu vejo aqui que o relógio, na verdade, não é um relógio extraviado. E aí o pastor narra no livro, realmente, quando o meu filho desencarnou, faleceu, no caso ele usa o termo, né? Foi mandado os pertences dele para mim. E eu havia comprado um relógio para ele, mas voltou um outro que não lhe pertencia. E ele perguntava para o guia, que relógio que era? Como é que era? Era um relógio de pulso. Pelo que eu estou entendendo, o que o Roberto está querendo transmitir, é para você não dar bola mais para isso. Fica com esse relógio, não tem problema. E quem lhe deu o relógio que havia extraviado? O Roberto, o Espírito, está apontando para você. Foi você que deu. Então, vários pontos que ele começou a observar para ver se era verídico aquela comunicação. Né? E aonde que foi comprado? Olha, eu não consigo, guia, não consigo entender direito. Parece-me que é em Londres. E realmente, de fato, havia sido em Londres. Mas o reverendo Walter não estava satisfeito. Aonde é que ele desencarnou? Aonde? Olha, eu estou olhando ali, mas não me parece ser na França, na Europa, porque é um dia ensolarado que eu estou enxergando, o guia falando. Um dia ensolarado de verão. E aí isso para o reverendo foi o ponto auge, porque daí ele narra no livro que 2 dias antes do falecimento do seu filho, ele havia recebido uma carta que eles costumam enviar, né, durante a guerra, né, em que ele dizia que ele estava na região da França e a geada havia terminado. E pareciam 2 dias de verão, que era totalmente oposto do período que estava acontecendo e que batia exatamente com a comunicação que o Espírito estava narrando naquele instante. Então, o reverendo não se satisfez, perguntou mais, mas há alguma coisa a mais que ele queira me falar para me provar que se trata dele mesmo? Ele está rindo aqui. Ele falou que, pelo que eu percebo, ele não gosta, acha muito bonito sua cabeleira, né? O Roberto falando do próprio, que não gosta de cortar e que ele tem uma bela cabeça. E está rindo muito agora. Não entendo, não compreendo o que ele está querendo passar. E aí o pastor fala, nossa, foi ótimo, foi a prova que eu necessitava. Quando ele era menor, um amigo meu foi em casa e botou as mãos enormes na cabeça dele e disse, Roberto, você tem uma linda cabeça. E de vez em quando ele narrava para mim e se estragava de rir com aquela situação. E ali estava ele novamente, na comunicação mediúnica, transmitindo indiretamente para o pai aquele dado particular, familiar, que só eles sabiam. E o livro vai narrando vários outros detalhes que vão acontecendo. Numa seguinte sessão, em que o reverendo Walter continua com esse médium para pesquisar, para juntar dados para o livro que ele pretendia publicar, se apresentou aos seus familiares, sua mãe, seu pai, e por fim o seu irmão John, que se apresentava de forma muito penosa, muito triste. E o guia espiritual ia narrando. Vejo ele aqui se apresentando, parece-me ser seu irmão. O nome me aparenta ser John. Ele está com uma carta e está rasgando, não entendo o motivo. O reverendo explica no livro. Realmente, quando em vida, John era um rapaz muito inteligente, eu gostava muito dele. Mas ele causou muitos dissabores para a família, escreveu muitas cartas difamatórias. Né? E ali agora o Espírito queria demonstrar naquela visão, rasgando as cartas, que estava arrependido de tudo aquilo. Que ele não compreendia na época o mal que estava causando. E mais, transmitindo ao guia espiritual
pedia para que o irmão lhe perdoasse. Eu vejo que ele pede o seu perdão, mas já está feliz porque ele percebe que você perdoou. Sim, claro que eu perdoo ele. Ele tinha necessidade desse perdão, ele sentia na sua consciência essa necessidade para poder seguir adiante. Não é como nós, quando a gente tem alguma coisa na cabeça e não consegue fazer outra coisa enquanto não resolve aquilo? Se a gente tem uma tarefa ou tem uma briga com alguém, não consegue ficar, vamos dizer assim, totalmente lúcido para botar a cabeça em outras coisas, enquanto não resolve aquela pendência, seja emocional, profissional, moral. Os espíritos não são diferentes. Somos nós, só sem o corpo físico. E o irmão dele necessitava daquele perdão, de colocar aquela situação à mesa, às claras. Lhe dizer que eu reconheço agora as minhas falhas. Porque muitas vezes, coisas pequeninas para nós aqui, na vida de encarnados. Mas do outro lado, vamos dizer assim, são crimes. Não que há castigo, gente, penas. Não há isso do outro lado. Mas, em termos de analogia, seriam como se fossem crimes, espiritualmente falando. Muitas vezes, passar a perna numa pessoa, derrubá-la, uma mentira que a gente acha, arruma justificativas, né? Se apresentam no mundo espiritual para a nossa consciência de uma forma gritante e errônea, tremendamente errada e perniciosa. E outras coisas que às vezes a gente dá um valor tremendo como algo terrível, que a gente acaba até criando certos complexos de culpa, são triviais. Os valores, muitas vezes, são como olhar para um espelho, né? A gente vê invertido aqui. Não que a moral deixe de ser moral, não. Moral é moral. Mas há poucos séculos atrás, era muito comum, né, a pena de morte. Hoje, né, com exceções de alguns locais, mas é questionável, né, até que ponto isso é humano. Até poucos tempos atrás, e ainda em alguns lugares da atualidade, roubou, corte o braço fora. Né? É o castigo, não a educação. Óbvio que diante da violência atual que nós nos encontramos, muitas vezes nós nos pegamos desejando o quê? O retorno a essas barbáries. Né? Porque não há justiça. O problema é a corrupção, as pessoas equivocadas que estão à frente. Mas será que os ideais são nobres? Condiz com quem quer ser realmente cristão? Condiz com todos esses emissários que estiveram antes, que deram inclusive o corpo físico, literalmente, aos leões? Né? Muitas vezes nós recebemos certas pequeninas ofensas, ou acreditamos termos sido humilhados diante de uma pessoa que nos falou às vezes uma verdade, queremos a desforra com a pessoa, e por outro lado lemos livros espíritas e queremos a paz mundial, um espírito de luz se apresentar no nosso sonho noturno, mas não somos capazes de ter fibra moral para aceitar uma leve crítica, sem nos magoar, sem que doa no nosso peito. E essa é a verdade. Né? Diante do irmão John, vocês vão perceber que a condição que nós passamos a ter do outro lado está intimamente ligada ao nosso estado emocional, aos conceitos que temos nesta vida, às questões morais que temos, todas estão interligadas. Em 1974, houve um incêndio muito famoso em São Paulo, o famoso edifício Joelma, na qual morreu mais de 100 pessoas, quase 200, se não me falha a memória. Dentre uma dessas pessoas que morreu, uma moça chamada Lucimar, muito nova, né? Ela morreu neste incêndio. E o seu espírito, mais tarde, vai psicografar, porque a mãe vai à procura de Chico Xavier, né, para ter consolações, vai psicografar através de Chico Xavier. Essa história dela está narrada no livro Somos Seis.
Inclusive virou um filme muito antigo, com poucos recursos ainda cinematográficos. Mas é muito interessante o desencarne da Lucimar, que ela muito nova, uns tempos antes dela desencarnar nesse incêndio, ela começou a se interessar sobre essa questão da pós-vida. Então ela teve contato com os livros de Allan Kardec. Inclusive, ela acabou comprando, na época era muita modinha, aquela famosa tábua de fazer comunicação mediúnica, né, que o pessoal fazia, não tinha brincadeira do copo, tinha uma tabuinha com alfabeto que se tentava fazer esse tipo de comunicação, que não indicamos que vocês façam isso, tá? Mas era o modismo da época. E ela não chegou a usar, deixou guardadinho lá no armário dela. E nessa carta psicografada, ela narra: mãe, eu estou bem, eu estou ótima, tal, tal. Nós podemos nos comunicar, mãe, né? Vá lá no meu quarto, no tal armário, em tal local, tem uma caixa escondida. Dentro dela, embaixo das coisas, tem um tabuleiro. Vá lá. Estava na carta psicografada por Chico Xavier, que ele jamais teria como saber. Não poderia ser telepatia do Chico Xavier, que captou da mente da mãe. Nem a mãe não sabia disso. E estava lá. Na qual a mãe, tendo certo tipo de mediunidade, conseguiu ter certas comunicações precárias, mas teve com a filha. Né? Lucimar nos narra que no momento do incêndio, ela não sentiu nada. Que ela se sentiu anestesiada com aquele calor, e logo em seguida se viu fora do corpo, assessorada por vários outros espíritos, que ali se apresentavam na forma de enfermeiros, que estavam socorrendo as vítimas daquele incêndio. A sua amiga estava ali sendo colocada numa maca, o espírito dela, o corpo espiritual, inconsciente, como tantos outros. E ela estava plenamente lúcida. Ao contrário que nós vemos em muitas narrativas, né, de desencarne. Ela estava plenamente lúcida, sem nenhuma perturbação durante o desencarne dela. Né? Enquanto as amigas dela estavam numa condição inconsciente, e isso lhe ficou na mente, e perguntou para o guia, vamos dizer assim, né, para aquele espírito mais velho que lhe se apresentava: não, Lucimar, é porque não olhe para o seu corpo físico novo, você já é um espírito um pouco mais velho, mais adiantado, que já passou por esses estágios. Intuitivamente, inconscientemente, Lucimar já era um espírito que estava desapegado à matéria, já era mais avançado nas questões morais. Naturalmente se apresentou no seu desencarne de uma forma extremamente lúcida. Mas isto, infelizmente, não é a nossa condição mediana. Todos nós, pelas estatísticas, né, por todas as psicografias e comunicações até hoje, nesses 150 anos aí acumuladas, vamos passar por uma leve perturbação. Não é perturbação emocional de equilíbrio. Trata-se de uma confusão. É como quando a gente toma um remédio forte, que fica meio fora, grogue, não tem? Então vamos passar por uma certa perturbação. A situação que nós estaremos no plano espiritual é muito variado. Já vemos o irmão do reverendo, que estava com sentimentos de culpa, a Lucimar, que se apresenta lúcida, a amiga dela, que se apresenta de forma inconsciente, sendo socorrida por outros espíritos, sendo encaminhada para locais de repouso, aonde poderá ficar horas, dias, semanas inconsciente, recebendo um tratamento para despertar, às vezes gradativamente. Para quem teve a oportunidade de já ler os livros do André Luiz, ou ver o filme, né? Vocês vão lembrar de uma moça, talvez do filme, se não me engano o nome dela é Elisa, né? Em que ela estava extremamente perturbada. Já havia sido resgatada na colônia Nosso Lar, estava com familiares comuns da sua vida, da sua última existência ali, né? Várias pessoas, mas não aceitava aquela situação de estar separada do noivo.
E era tão forte isso, a sua revolta, que ela planificou e executou uma fuga da colônia para procurar, para viver, veja que loucura, para ir viver com o noivo. Percebem? Então, ela não parou para analisar tudo que envolvia, que se ela estava ali, a morte era uma grande ilusão. Que os parentes delas estavam ali. Não era o fim de nada. Bastava ela esperar, se o amor era verdadeiro, pela hora apropriada, que ela iria reencontrar com o noivo, se assim fosse para ser. Mas o apego, o conceito do eu, de que a outra pessoa é uma posse, que você tem alguma escritura num cartório, né, espiritual daquela pessoa, que ela não podia aceitar quando lhe falaram que ele agora estava livre, que de repente iria esposar outra pessoa. Aquilo para ela foi demais nos conceitos dela. Ela não conseguiu aceitar. E fugiu. Vocês lembram do próprio André Luiz? Ele desencarnou e se viu numa região de infelicidade, de perturbadora aquele local. Onde várias pessoas de vivências no mundo diferente, ali se encontravam sofrendo, outras criminosas, né? Causando sofrimento, humilhações. Ele escutava as vozes lhe dizendo que era suicida, ele não entendia, sentia perturbado diante daquilo. E passou anos naquela região, até por fim dobrar o joelho, né? E as lágrimas verdadeiras, não as lágrimas do orgulho ferido, mas as lágrimas de arrependimento, que lhe colocaram numa vibração diferente, que lhe possibilitou ser resgatado. Vejam as condições diferentes que já temos agora. Uma moça resgatada que não aceita ficar no plano espiritual com os familiares e quer voltar para o mundo físico. Ela quer voltar ao corpo de carne que tinha antes. É impossível. Mas veja a que ponto chega o conceito materialista de vida de uma pessoa. Né? Muitas vezes a gente olha, poxa, mas eu sou tão bonzinho, tal, eu faço tantas coisas legais. Tudo vai ser usado de forma positiva por nós. Agora, se eu trago comigo o conceito materialista de ser, isso vai me causar algum tipo de perturbação. Há uma psicografia do próprio Inácio Ferreira, que foi um grande médico espírita, em que ele é muito engraçado, ele narra que, poxa, eu esperava que quando desencarnasse, ia ter uma fila de gente para me receber, bater palmas, né, por todo o trabalho que eu fiz, mas ele usa essa expressão, eu caí do cavalo. Né? Primeiro começou a rodar tudo, não vi luz nenhuma, ficou tudo escuro para mim. Né? E caí na inconsciência. Acordei uns dias depois aí, que eu soube no hospital, né? Mas, sou bem sincero, depois eu tive autorização para voltar ele foi diretor do primeiro sanatório espírita, né? De Uberaba. Quando eu voltei lá para a clínica lá, e eu vi na minha sala que eu havia modificado as coisas. A minha biblioteca, que eu tinha paixão pelos meus livros, tinham mexido, aquilo me doeu, sou sincero em dizer, ele narra, muito engraçado. Então vocês veem que o apego às coisas, ele é muito sutil às vezes. E pode causar certas dores morais, que o espírito não tem dor física. Ele acredita que é uma dor física, mas é uma ilusão. Ele sente essas dores. Quantos espíritos que se apresentam na mesa mediúnica, né, que estão muitas vezes dentro de casa, desencarnados, e não percebem que desencarnaram? Outros que não querem sair das suas casas, não querem deixar a sua casa, o seu terreno, a sua fábrica. Muitos antigos que se tinham o hábito até de se guardar realmente os pertences em determinadas áreas da propriedade, cavar mesmo, como se fossem os tesouros dos piratas, não tem? Se tinha esse hábito aqui na região. Ficavam lá cuidando dos seus pertences.
porque lhes era difícil aceitar que há algo além. Não era um conceito que eles adquiriram ou procuraram na vida presente. É natural que seja assim. Quantos que nós vemos nos livros de Manuel Filomeno de Miranda ou André Luiz, que se encontram em câmeras tentando se preparar, trabalhar mentalmente eles para despertarem, porque dormem os sonos dos justos. Porque acreditam que depois da morte devem ficar adormecidos até as trombetas finais do juízo. Porque cristalizaram esse conceito na mente. E é difícil a gente mudar condicionamentos. É só olhar para nós mesmos. Quantas falhas nós temos que a gente quer modificar e não consegue? A gente sabe que, poxa, eu queria mudar aquilo, mas quando a gente vê, está fazendo novamente. Né? São as cristalizações, as formas, pensamentos, as ideoplastias que nós causamos para nós mesmos. Não é nenhum espírito, um irmãozinho obsessor. Né? O irmãozinho obsessor é só um companheiro que nós chamamos, de acordo com o que nós já somos. Que ele pode, sim, amplificar as nossas dificuldades. Né? Se eu sou depressivo, como a gente já falou, irei atrair espíritos, de repente, que vão me colocar numa condição deprimente. Mas se eu sou alegre, não há conexão. Se eu sou esperançoso, não há quem vá tirar as minhas esperanças. Se eu sou fofoqueiro, aí sim, poderão me derrubar, fazendo-me falar mal dos outros, arrumar uma intriga com o vizinho, porque eu falei mal dele e chegou aos ouvidos alheios. São dessas formas que os espíritos que estão equivocados ainda podem nos perturbar. Não com qualquer tipo de poder sobre nós. Não que eles são verdadeiramente, somente, exclusivamente, os responsáveis pela nossa queda. Isso é uma grande mentira. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, acima de tudo. Responsabilidade. O Espiritismo prega isso. De forma alguma, qualquer outra coisa é interpretação errônea. Então a condição que os nossos parentes, ou que nós iremos chegar, é infinito. Alguns irão perambular em zonas de sofrimento, mas nem todos. Alguns irão adormecer e acordarão já numa colônia, né? Aos poucos, com algum parente que possa se apresentar para não ser chocante. Veja só, porque nós não acreditamos verdadeiramente na sobrevivência, vem algum parente que nesse momento que se apresenta, olha como é que você está, lembra de mim, oh tia, quanto tempo, mas tia, você não morreu? Não, estou muito viva, como você, igual a você, com muito tato, para que não haja o quê? Um choque emocional em nós, ou naqueles que gostamos. É assim que é feito. Agora, se nós temos uma visão firme das coisas, nossa, nós já nos preparamos, é diferente. Uma criança desencarnando, não há coisa mais dolorosa para um pai do que perder um filho ou uma filha? Não. Mas as crianças são amparadas por não terem o aparelho intelectual ainda plenamente pronto e os laços fluídicos não estarem totalmente ligados. Porque não é no nascer que já está totalmente o espírito acoplado ao corpo físico. No decorrer dos anos vai se intensificando. Dizem algumas psicografias que até os 6, 7, 8 anos acontece o acoplamento perfeito. Eu diria até mais, que talvez isso se estenda até a adolescência, quando a pineal, que é um órgão que tem ligação com alguns centros de força no perispírito, desperta totalmente o ser antigo, que é na adolescência que surgem com muita força as nossas tendências do passado. Né? E aí que se mostra, muitas vezes, quem nós fomos. Muitas pessoas vão na cartomante querendo saber quem eu fui. Né? É só olhar no espelho e perguntar quais são as minhas falhas e quais são os meus acertos também. Este fui eu no passado. É o que eu trouxe na minha bagagem. Não tem necessidade. Os nomes são triviais. A posição socioeconômica que tivemos é trivial, como é na vida presente. Claro, são honrosas
as posições que ganhamos e temos permissão ou conquistamos nessa vida. São para um bem nosso e coletivo. Temos que ter essa ideologia. Mas o conceito que temos na vida presente é um fator que vai nos colocar no plano espiritual. As dimensões espirituais não é uma só, são inúmeras. Vocês vão lembrar novamente, para embasar a questão, lembra do André Luiz, a mãe dele, que estava num plano, numa esfera diferente da dele, em que ele não conseguia acessar, né? São planos diferentes espirituais, né? Assim como há animais físicos nesses abismos de oceano, em que nós, seres humanos, só podemos chegar lá através de aparelhos adequados, mas eles têm uma estrutura que suportam a pressão, né? Assim também, o nosso perispírito, de acordo com o tempo, com as nossas vivências, ele adquire certas características, sutilezas, que permite adentrar em esferas diferentes. Assim, geralmente, espíritos em atrasos nessas regiões, essas falanges de espíritos perturbados, não conseguem se achegar até umas colônias do nosso lar. Ficam limitados a essas zonas. Alguns espíritos estão tão presos a conceitos de violência, de crueldade, que já não conseguem nem acessar o plano físico em que nós estamos aqui nos encontramos. Ficam limitados às zonas espirituais densas, mas não porque há correntes que lhes prendem. É uma condição natural. É como se não tivesse a sutileza para se elevar a frequências diferentes. Nós aqui todos estamos numa frequência no plano físico. Há frequências maiores, como, por exemplo, o infravermelho, que os olhos físicos não enxergam, mas ele existe. Nós usamos todo dia quando sentamos para mudar os canais da TV. As ondas de rádio que aqui passam por nós, todas aqui nesse momento, mas nós não percebemos, somente se botamos um aparelho que está apto a captá-las e sintonizá-las na rádio adequada. E é assim que é. Durante toda essa vida que nós temos, vamos acumulando várias rádios diferentes. Emocionalmente, intelectualmente, nos conceitos, nas atitudes morais. Ao término da vida, temos cada qual uma frequência única, que vai se sintonizar com aquela dimensão, com aquele espaço espiritual adequado. E lá vai se colocar. Qual o peso da balança para que um possa receber ajuda, ir direto para uma colônia, outra tenha que passar para um umbral, como é dito? Creio que seja um melhoramento íntimo. Pelo menos é o que todos os espíritos nobres nos colocam, né? Essa é a única condição realmente correta e que nós devemos buscar, né? Não há por que pensar, é castigo. Não existem castigos, existem consequências. E o que é 10 anos, de repente, numa zona de sofrimento, se é para nos melhorar interiormente? Para nós, muitas vezes, estamos aqui no início, poxa, pode parecer terrível. Não, mas eu não quero ir. É porque temos o conceito ainda de inferno, né? De purgatório, de céu. Não existe. Que conceito horrível. Já pensou, você é pai e está lá no céu. E o seu filho, por mais que você quis e tentou, se desencaminhou na vida e está no inferno? Que paz é essa que eu vou ter? Se eu ver o meu filho eternamente no sofrimento, como eu vou poder saborear uma paz? Que paz? A paz é interior. Enquanto tiver alguém que eu gosto, em que eu não tenha condições de ajudar, que eu não consiga trazê-lo, eu jamais vou ter paz. Mas a lei de Deus é lei de progresso. E todos nós, sem exceção, iremos progredir. Os seres equivocados, os que na mitologia antiga nós chamávamos de demônios, né? São apenas seres humanos que caíram na criminalidade. Quem já viu aquele filme
como é que é Cidade de Deus, se eu pegar aquele ator principal que faz o papel do bandidão, você vai dizer, meu Deus, aquilo ali é o diabo em pessoa, se o diabo existisse, não existe. Né? É pior do que ele, né? Ele sai correndo quando vê o João Pequeno, acho que era, né? Zé Pequeno, isso, obrigado. Zé Pequeno. Mas é isso. E quando ele perder o corpo físico, ele vai mudar moralmente do outro lado? Não vai. Mudaremos moralmente se aquela condição de a gente se enxergar sem o corpo, aquele ato nos causar um impacto e nos der um arrependimento que nos cause uma mudança interior. Mas o fato de perder o corpo físico não causa mudança moral. É a reflexão intelectual e emocional que nos leva a uma condição diferente. E é isso, não precisamos esperar o desencarne, né? É isso que podemos buscar na vida presente. É isso que nós devemos exemplificar com as nossas famílias. Muitos vieram no Espiritismo, talvez como eu, pela dor. Mas muitos poderão vir através de vocês, do exemplo que vocês têm, da mudança que vocês demonstram para o pai, para a mãe, para o filho, para a irmã, para o tio, para o sobrinho, para o primo, para o vizinho. Poxa, que Espiritismo é esse? Nossa, ele era assim, agora está assado. Está melhor. Vou lá ver como é que é isso. Não pode ser tão ruim como os outros falam. Deus queira que cheguemos logo a essa condição, né? De nós, como antigamente eram os cristãos, né? No princípio. Sermos exemplos para que os outros venham conhecer essa doutrina consoladora de esperança, de paz e de amor. Para terminar, eu gostaria de, ao sabor das minhas emoções, ler uma psicografia da Vera Schmidt, que é de 2009, que fala justamente sobre a questão dos egos e como tudo é transitório na vida. O título é A Casa Transitória. Em tantos impasses já vivi, várias línguas já falei, e quantos lares já morei. Idas e vindas, amores e ódios, amigos e inimigos, vitórias, derrotas. Já vivi, morri, mas voltei. Ah, e as casas todas transitórias. Perdi as contas nas quais mais me apeguei. Em algumas foi de herança, outras eu paguei. Em outras trabalhei, mas teve aquela que lembro-me numa pequena viela. Foi lá, em meio a todo o sofrimento daquela favela, que mais gostei. Lá me redimi do orgulho e da vaidade, que não queriam se despir do meu corpo. Lá cansado, esgotado de vesti-los. Mas foi lá, na pequena viela, na morada transitória da favela, que realmente valorizei o conforto, a higiene e, sobretudo, a educação. Que muitas vezes nós não damos bola. Ah, ponderes, meus irmãos, quando em vossa casa transitória reclamas, esquece-te dos ontens, distantes de teus desleixos e desatinos. Agradece e tira proveito da presente vida, dessa oportunidade bendita, pois a casa é provisória, mas é a morada de tua transformação. E faz dela o repositório de tuas energias, através dos bons pensamentos e da oração. Na casa transitória é tua redenção. Segue sem reclamar. Agradece todo dia essa bênção da casa transitória na tua vida, meus irmãos, que é a nossa família do presente momento. Saibamos cultivar as nossas amizades, a perdoar sempre e a nos humilhar em vez de humilhar. Muita paz a todos e uma ótima semana. Fiquem com Deus. Bela palestra.